Boa tarde. Vamos ver se está funcionando tudo direitinho e se a gente consegue convidar o Lázaro enquanto todo mundo vai entrando. Vamos ver, cadê o Lázaro? Opa, já entrou Olá, já? Ótimo! Mais rápido tam- impossível. tam- estamos por aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem, Prazer estar por Lázaro? aqui. Tudo bom, Natália? Estamos aqui no friozinho do Brasil. Você está aí no verão em Barcelona? Bom, não tá muito calor aqui não, viu? Não? É porque eu, Não? eu me mudei, eu não tô mais em Barcelona, eu tô no norte da Ah, Espanha e aqui não faz tanto calor que nem em Barcelona, não. isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Sim. Tudo bem, estamos por aqui. Como é que está aí a repercussão do filme? Eu que vou te entrevistar hoje. Você é a personagem Então, principal. acabei de entrar para dar uma olhadinha, né? Eu tento não ficar olhando muito, porque senão eu fico nervosa, né? Mas eu acabei de entrar para olhar e tinha 16 mil e não sei quantas visualizações. Aham. Então, bom, eu não sei se isso é muito, se é pouco, para mim é bastante. Então eu Tarde fico por aí. demais, senhora. Atriz, diretora, voadora principal do filme. A gente está só no suporte teórico ali, explicando a coisa, né? Agora, Bom, acho que um pouquinho mais do que isso. tá difícil para quem não queria ficar famosa e não queria ficar nervosa, né? Que legal, Pois é, não era a intenção, viu? Juro que não era. que bacana. Até onde a gente vê, é claro que o feedback que eu tive, também estou trabalhando feito louco, né? Aqui tem, Aham. né? Como eu sou psicanalista, as pessoas estão surtando na pandemia, a gente está tendo muito Sim, trabalho. Eu não sei se eu vou ficar rico ou se eu vou ficar louco junto com o pessoal, né? Mas a gente está trabalhando sim, de duas muito, uma, né? ou os dois juntos. Não Os tive dois. muito tempo, não tive muito tempo de ver ainda toda a repercussão. Então eu ouvi mais feedback das pessoas que são do meio, né? Que já estão com a gente há Aham. bastante tempo nesses caminhos espiritualistas e dos meus próprios pacientes, para quem eu avisei também, pacientes, ex-pacientes. Aí, claro, né? É um grupo suspeito porque acompanha a gente e porque gosta do tema, né? Claro. Mas a É, repercussão foi bastante positiva, né? As pessoas gostaram bastante, se sentiram bastante sim. representadas, identificaram, gostaram muito também da abordagem, que para a gente não é surpresa, né? Mas eles É, perceberam, quem está com a gente há 20 anos percebeu o amadurecimento da abordagem, né? O é. amadurecimento dos discursos, né? Tem gente que falou, ai, que bom, né, que eu vi o filme inteiro e não ouvi a palavra quântico nenhuma vez. Não ouvi Ah, nenhuma. é verdade. Olha só, não tinha pensado nisso. Realmente. Porque é um tema que já foi muito conduzido tanto com ceticismo quanto também com essa Hellman's Airway, né? O pessoal viajava em outras, né? Com Sim. certo misticismo, né? Com uma certa confusão, né? Digamos assim, um pouco desnecessária. E a gente foi amadurecendo, muito trabalho do próprio Wagner, que é a continuação do Aham. próprio trabalho. Eu revi o filme, né? Algumas vezes agora essa semana e fui vendo assim como o próprio trabalho do Wagner incorporou muito na minha fala, na fala dos outros, Sim, né? Então eu percebo muito a sementinha dele, né? Ecoando ali, né? Todos sim. os créditos, todos os créditos e méritos para ele. E ao mesmo tempo o que eu estava notando é que não é uma mera repetição, né? Do Wagner Borges. Sim. Porque cada um também temperou do seu jeito, né? Então Claro. assina, eu vi a assinatura de cada um ali na fala, né? Pegando esse conceito e fiquei muito feliz em ver tempos depois ali esse amadurecimento no discurso, todo mundo percebendo bem essa questão do fenômeno natural, da Sim. relação com a vida desperta, né? E é uma coisa que quando a gente começou parecia até serem áreas só próximas, por exemplo, psicologia, espiritualidade, projeção, estados alterados de consciência, sonhos. E hoje a gente trabalha neurociência, né, que Uhum. é o que eu trabalho hoje na Escola Paulista de Medicina, lá a gente dá aula e dou aula de filosofia e Sim. até. Depois eu quero que você se apresenta um pouquinho, porque o pessoal que está entrando agora,
eu não sei quem te conhece já, quem assistiu o filme, mas não tem muito o background, né? Não, não sabe muito bem. Mas quem é o Lázaro? Porque você, Bacana. você veio da lista voadores, além do mais, que isso também a gente precisa conversar sobre isso, né? Que tem gente que já Legal. tinha ouvido falar em voadores muito antes do Do documentário. filme, é verdade. Bom, vamos lá, só completando, então, assim, hoje em dia, eu termino de falar só para não deixar essa Sim, fala sim. esquizofrênica solta, e aí eu me apresento. E aí depois, eu vi que está rolando umas perguntas aqui também para a gente já Já tô falar. vendo já. E então eu vejo que hoje é muito natural, né? O que a gente quase que intuía ligar isso, né? Neurociência, espiritualidade, sonhos e psicologia e a vida desperta com a vida fora do corpo, com o natural, que para a gente na época era quase só um feeling, Hum, hoje virou como tem que ser, né? A abordagem sim. natural mesmo, não tem diferença de Ainda natural bem, sobre. né? Que bom. Bom, quem sou eu? Quem Ok. é você? Eu sou o Quem é Lázaro Lázaro? Freire, sou múltiplos, né? Mas vou tentar dentro do recorte aí da postagem. Eu criei o grupo Voadores, né? O primeiro, que é um grupo que começou com projeção astral, espiritualidade no cotidiano, no ano de 2000. Esse grupo Uhum, Voadores veio a ser, para nossa surpresa, a gente nem tinha essa pretensão, o maior grupo, né, virtual na época, enfim, durante muitos anos, mais de década, no tema não só de projeção astral, mas de espiritualidade em geral, no Brasil e depois no planeta, né? uhum, Assim, não tinha grupo de discussão uhum, maior, né? Para nossa surpresa. Quando a gente começou, a abordagem desses temas ou era muito mística, iniciática, né? uhum, ou muito especialista. Havia muito pessoal ali da americano, né? uhum, Das OBE, Out of Body Experience, da Near Death Experience, que era uhum, uma coisa muito técnica demais, enfim, desumanizada, né? Tinha que ser uhum. discussão em topic, não podia entrar em nada de espiritualidade. A gente percebia Aham, que, cara, tinha uma coisa errada, e o material que você encontrava era mais ou menos assim. E a gente participava do grupo, tinha muito a acrescentar, a gente já pesquisava isso. Nessa época, para encurtar a conversa, já estava ali com Wagner, né, com Wagner Borges, ali mais ou menos em 2000. uhum. Enfim, caminhos nos levaram. A história é longa, aí depois a gente conversa em outro canto. Né? Sigam também o canal, Clínica Lázaro Freire, Lázaro Freire, YouTube também, Clínica Lázaro Freire, tem alguns vídeos que eu me apresento melhor, né? Clínica Lázaro Freire no YouTube. Depois eu Mas, coloco, quando eu deixar o vídeo no IGTV, também eu coloco todos os links. obrigado. E aí, e aí a gente falou, vamos fazer uma abordagem mais espiritualista, mais humana, como a gente acha que tem que ser, e como o Wagner já fazia no ao vivo. Eu era Uhum, engenheiro de software, minha primeira formação era engenharia elétrica e eletrônica, eu trabalhava com isso. Naquela época isso era mais natural, eu escrevia para a Internet World, para algumas revistas da época, né, já tinha um tempo de experiência nisso, e eu levei bastante para a internet isso, né, no aham, começo, tá, porque eu era mais dessa área. Então, o que o Wagner fazia com propriedade ao vivo, comecei a fazer um pouco online, né? claro. Mas eu achei que era só um segmento, que eu não aguentava mais tomar pancada por querer ter uma abordagem humana, natural, espiritualista e bem-humorada, né? E daí esse nome era até uma brincadeira, né? Chamar Exatamente. os projetores astrais de voadores. Ah, essa turma voadora, a gente falava, às vezes as namoradas de alguns amigos do IPPB e falavam, ai, que chato, né? Vai ter comida de voador, vai ter música de voador, porque o pessoal gostava de música espiritualista. E assim Aham. como os palmeirenses incorporaram o apelido pejorativo de porco, né? E essas coisas, a gente também incorporou. Ah, quer saber? A gente somos os É voadores voador mesmo. mesmo. A gente é voador mesmo, a gente sai do corpo e a gente passou a se chamar pejorativamente, né? Agora positivamente, Sim. daquele apelido, né, que algumas pessoas que não gostavam usavam para nos ofender, né? Ah, esse É. pessoal que se acha que voa, só fala de projeção astral, de coisa espiritualista e tal, né? E aí quando a Sim. gente foi criar um grupo que era uma dissidência de uma lista que chamava Viagem Astral, que na Ah. época depois mudou, claro, todo mundo aprendeu muito com Isso todo era no mundo. Yahoo, né? Era Yahoo? Não era nem Yahoo, Ou já não era era, mesmo? era, era o E-Groups, que era o precursor do Yahoo.
né? Tá. No começo, a gente configurava no próprio Majordomo, nos próprios servidores, as nossas próprias Entendi. vistas. Depois tinha o eGroups, né, que era um serviço próprio, que o Yahoo comprou, né? E aí veio o Entendi. Yahoo, nem lembro se já era Yahoo nessa época ou não, e era uma mídia, mas na verdade o grupo se reunia fora também. A gente tinha núcleos, grupos de estudo no Brasil inteiro. Quando eu viajava para a Espanha, para Portugal, sempre tem gente da Voadores que, putz, né, chegava, tinha gente no aeroporto para receber no mundo Uau. inteiro. Né, como foi um grupo gigantesco, as pessoas acabaram formando núcleos, grupos de estudo pelo Brasil afora. Né, e a gente ia, fazia palestra, virou uma coisa muito além da internet, né? A gente até alguns Uhum. motes, tipo, amizade não se resume a um arroba, né? Então a gente era, sei lá. Então, assim, a projeção astral, curiosamente, acabou servindo de mote para um bisavô da rede social. A gente já fazia rede social naquela época, né? Pois sim. Bacana. Mas resumindo a história, a gente tentou fazer uma abordagem mais humana para a projeção astral, mais espiritualista, só para a gente ter o direito de existir, achando que com isso a gente ia pegar 10% do público da projeção astral que se sentia deslocado naquele meio técnico, né? Por fazer Sim. piada, por falar de espiritualidade, por querer falar de assistencialismo, e tomava porrada por conta disso, nos grupos americanos e brasileiros, que eram Ah, cópia da visão técnica americana. E para nossa surpresa, cara, em 2 meses, 3 meses, 4 meses, o grupo bombou, ultrapassou o primeiro, foi crescendo, não parou de crescer, as pessoas organizadas tinham uma carência e começou a vir relato, e aí não parou, né? É isso que foi até hoje, durante muito tempo a gente foi esse grupo gigantesco, e a partir daí também, como a gente foi percebendo o lado humano disso, a gente não uhum, ficou só na projeção. A Voadores, como ela durou uns uhum, 15 anos de atividade bem constante, não só na internet, acho que transcendeu, tivemos instituto, uhum, tivemos espaços, a gente foi migrando também para filosofia, espiritualidade, hinduísmo, psicologia. Então, no final, virou um grande grupo de espiritualidade no cotidiano, que é, se originou na projeção astral, mas como a gente sempre fala, né, a projeção astral, na verdade, começa na vida desperta, ela acabou uhum, se misturando ali. Mas a gente, quer dizer, é o assunto do qual a gente mais gosta de falar, que a gente pode falar o dia inteiro, que volta e meia alguém chama, né? E em função disso também mudou minha vida, eu acabei é, largando a área de tecnologia, fazendo formações em função das palestras da Voadores. Comecei a falar mais de espiritualidade, dar um embasamento mais psicológico para entender o que acontecia. Fui fazer formações junguianas, em psicanálise. No começo, mais para sustentar o trabalho, para poder ter um embasamento financeiro mínimo, para poder uhum, viver disso. Mas aí eu fui me apaixonando também por isso. E hoje eu sim. vivo, né? Fazer formação em filosofia, me especializar em sonhos, e estamos aqui até hoje, né? Você também, né? Está indo para o lado da Então, psicanálise eu tô também, achando muito engraçado, porque você tá contando, eu tô falando, a gente, sua vida. é o mesmo trajeto. É, Porque eu tive a ideia do Voadores, eu tive uma noite, eu tava dormindo, acordei e eu tava com a ideia pronta, assim, na cabeça, né? E depois eu descobri que, porque, inclusive o nome, eu falei, não, eu vou fazer um documentário sobre isso e vai chamar Voadores. E eu achava que era uma forma legal, né, como você estava falando, uma forma legal de falar da projeção astral sem usar um termo pesado. oficial, né? Projetores. É. Mas aí você já vai para projeção. Mas tem gente que prefere falar experiência fora do corpo. E aí eu falei, vou usar voadores, que é um termo Uhum. neutro e é simpático. Eu achava assim uma Sim, forma, né? Meio engraçadinha de falar do assunto. E tinha esse propósito desde o foi o que a início gente também, fez. né? É. Falar de uma coisa disso de uma forma natural, né? De uma forma humana, sem ir muito para o misticismo, sem ir para uma explicação super técnica, super científica, né? Que teve gente Uhum. já que perguntou, né? Mas por que você não entrevistou pessoas que dessem uma explicação científica e que não acreditassem na experiência? Mas aí o filme não chamaria voadores, né? Eu queria entrevistar pessoas que têm a experiência. Em todo caso, eu entrevistaria um cientista que, que tem uma explicação científica, mas que tem a experiência, porque isso para mim era o interessante, né? Ah, mas você entrevistou, só que ele não deu a resposta que eles queriam. Por, Exatamente.
Por que que você exatamente. entrevistou? Porque agora me apresentando, né? O que que eu faço hoje? Eu sou filósofo também, e eu cuido na medicina comportamental Sim. justamente dessa área. Eu estou lá não como psicanalista, eu estou como filósofo, né, num grupo que chama GPESH, né, ligado ali à Escola Paulista de Medicina e a outras. E a nossa área é justamente da sustentação metodológica, né, epistemológica, para a expansão do método científico, e aí a filosofia entra para incorporar em novos paradigmas, que os paradigmas atuais, o método científico atual, não lida, né? Porque tem coisas que são da subjetividade. Tá? E aí, se eu não entrar, eu não vou conseguir isso com um paradigma, sei lá, né? Um paradigma kantiano não, mas um paradigma de Hume, de Bacon, Aham. né? Enfim, eu preciso entrar em Popper, em Kuhn, expandir paradigma mesmo. Então a gente trabalha de uma maneira transdisciplinar. Se o pessoal quiser saber quem somos, depois procura Sim. Eu GPEST, coloco também o quem link, porque somos, eu tô coloca o link. apaixonada pelo grupo. É verdade, você estava lá também indo, Sim. né? Quer dizer, a minha ideia lá, embora eu tenha contribuições como psicanálise, é justamente isso, trabalhar com medicina baseada em evidências, mas a gente tem uma área de estados alterados de consciência. Aliás, o Celso, que é nosso coordenador dessa área, não sou eu, ele é um Wilberiano, é um cara que é no Wilber na veia, ele nem deixa a gente chamar estados alterados de consciência. Eu ainda falo, mas ele fala é estados de consciência, não é Ah, alterado. tá. E ele está corretíssimo. Não, ele está Com corretíssimo, né? certeza, claro. Igual eu falo, não é sobrenatural, é natural, embora seja Exatamente. de uma natureza que, embora a gente não alcance, a gente tem que começar a fazer desconstrução. Ele falou, quem Sim. disse que é um estado alterado? Quem Qual disse que que é o isso aqui, alterado, né? Vai ver, o qual que é o alterado é esse alterado? daqui. E eu creio nisso. Quanto mais a gente trabalha com a neurose, a gente lembra ver isso, né? Que, como diz o Jung, às vezes quem olha para dentro é que desperta e quem olha para fora é que sonha, né? Quantos atos a gente faz no Exatamente. dia a dia sem consciência nem mental, quanto mais espiritual. E às vezes quando a gente olha para dentro, na interiorização, na projeção, na psicoterapia, na religião, no caminho de cada um, é que a Uhum. gente tem um insight e fala, nossa, como eu fui infantil, né? Quer dizer, qual que é o estado, né? Enfim. É. Então, sim, eu tenho o Lázaro filósofo nessa multiplicidade, né? Trabalho com isso. Um dos lados do filósofo faz essa parte de epistemologia, né? Uhum. Dou aula no curso de medicina comportamental, lá ligado à Unifesp, dou aula também no GPESH, é um outro grupo que é Uhum. mais transdisciplinar, minha formação em filosofia com ênfase em ciência da religião, fiz pelo Seminário de São Paulo. Tenho o Lázaro psicanalista, né? Atendo. Ô, gente, me procurem, depois coloque o link aí. Eu vivo Você disso, não tenho que tem pagar o leite. horário, Lázaro? Como é que você vai fazer se a pessoa te procurar? Como é Ah, que você vai encaixar tenho, na agenda? tenho. É volátil. Eu adoro dar supervisão, adoro trabalhar com terapeutas para poder multiplicar, para poder duplicar. Sim. E tem o pessoal do GPS fora que eu dou supervisão. Se eu não tiver horário, tem o pessoal que trabalha comigo que eu indico também, que são Uhum. pessoas que estão mais ou menos na minha abordagem também, tá? Enfim, mas sempre tem. Às vezes não vai ter um horário à noite, né? Uhum. Talvez realmente de 6 às 9 é mais difícil. Mas há um revezamento, né? Depende, eu preciso, Sim. gente. É, e, Não, é brincadeirinha. e, e que mais também que eu posso falar? Então é Eu queria isso. te perguntar, Lázaro, não sei se. Hum, Bom, se você quiser falar, você fala aí, mas é que eu tenho uma questão que diga. como eu estou estudando psicanálise também, Hum, eu li uma vez um artigo seu que eu adorei, porque eu achei hum, super interessante que falava sobre psicanálise e experiência fora do corpo. Porque eu comecei a estudar psicanálise aqui na Espanha, em Barcelona, em tá, 2012. E na tá, escola onde eu estudava, tá. eu já notei que, pelo menos aqui, tinha uma coisa assim do tipo, querendo ou não, de julgar a experiência fora do corpo como uma alucinação, né? E seguir uma linha mais Uhum, materialista e falar, não, sim, não interpretar isso de uma forma que talvez nós interpretaríamos. Aí sei. eu li o seu artigo e achei maravilhoso. Não sei se você vai lembrar desse artigo, mas que você falava do seu ponto de vista, né, na clínica, por exemplo, com um paciente que traz sonhos, mas talvez
ele não só sonhos. Talvez ele tenha esse ponto de vista da experiência fora do corpo, talvez não, mas você nota pelo relato que talvez não é apenas um sonho. Como você trata isso? Se você tem pacientes que trazem esse tipo de experiências? Muito, muito, Aham, né? Eu vou responder, eu não vou fugir a pergunta, não, mas eu falei muito em Zoom com isso durante umas 2 horas no mês passado, sim, numa live que eu fiz com os meninos do Conhecimentos da Humanidade, que é um dos principais canais brasileiros aí de espiritualidade, eles têm uns 500 aham, mil seguidores. Então, se vocês entrarem lá no CDH, Conhecimentos da Humanidade, canal do Léo Lousada, que era uma turma que estava na Voadores lá naquela época, né? Ainda aham. vivia naquela época, nossos amigos lá. Procurem lá psicanálise e espiritualidade com Lázaro Freire. É a Aham, live do mês passado, a gente falou muito disso, da abordagem, como é que a gente trabalha com isso, tá? Eu vou falar mais legal. rapidamente. E hoje eu vi aí que passou o Fabiano Brito, subiu aqui, né, e a gente Sim. estava conversando sobre isso, que ele também é estudante de psicanálise, também passou, né, algumas orientações ali de supervisão também, dentre outras Aham, coisas, e a gente estava conversando sobre isso, que ele fala, pô, mas eu estou no meu curso e, cara, a gente toma porrada quando fala de outras coisas ali, né? Então, sim. assim, o que a gente tem que tentar ter é um recorte epistemológico, né, para Uhum, trabalhar. Eu acho, primeiro a minha visão, depois a gente fala do curso, que ele tem que ter um recorte didático para não uhum. virar também uma confusão Então, tremenda e a gente perder a didática, né? Eu, na clínica, quando a gente fala inconsciente, gente, né, a gente tem que ter uma certa humildade. Inconsciente significa não sei que raios é essa coisa. Tá? Se for para eu dizer que o inconsciente é um dogma, seja freudiano, junguiano e tal, já deixou de ser inconsciente, né? Então, quando uhum, eu falo inconsciente, eu estou falando, eu não sei se é astral, eu não sei se é uma área da mente, eu não sei se é o anjo do Senhor, né? Então, se eu tiver um paciente evangélico e ele achar que o inconsciente para ele é o demônio ou é o anjo, vai que ele está certo, né? uhum. Isso para mim é epistemologia. Ah, o Fabiano fala daí. Sim, 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 porque a gente estava conversando hoje mesmo, né? Ele está subindo aí. O Fabiano tem um trabalho legal aí de coach, né? De assessoria, tá sério e tal, e bacana, trabalha com empresas, enfim, um cara bem interessante. Ok, e faz formação em psicanálise também. Bom, é, então, assim, vai que ele está certo, mas uma coisa, voltando agora o Lázaro filósofo com a palavra, uma Uhum, coisa é epistemologia, outra coisa é fenomenologia, né? uhum, Para quem acha isso complicado, vou falar com a vovó, né? Não quero saber se o pato é baixo, eu quero meu ovo em pé, né? Então, assim, uma coisa é o que as coisas são, outra coisa é como as coisas se apresentam para mim. Uma uhum, coisa é o que provoca o fenômeno, outra coisa é o que o fenômeno se manifesta, usando Kant. Talvez eu nunca saiba o que é uma maçã, porque tudo que eu sei de uma maçã é como o feixe de luz se manifesta na minha região occipital do cérebro e talvez um morcego não veja a maçã como eu vejo, um golfinho não veja a maçã como eu vejo. Né? Aquilo é uma ilusão dentro das minhas formas a priori da sensibilidade, da mente. Mas, toda vez que eu. Não dá para falar que a maçã não existe, né? Porque toda vez que eu vejo aquilo ali e faço crunch, né? Eu tenho uhum, aquilo que eu chamo de uma maçã. Então tem uma distinção. Aquilo que a maçã de fato é, eu nunca vou saber o que é. Isso é o uhum, nômeno, é a coisa em si. E como a maçã se apresenta para mim, é o fenômeno. Tá? uhum, A clínica psicanalítica, enquanto lida do inconsciente, deve trabalhar com o fenômeno. uhum. E ela deve se abster de fazer epistemologia. Na palavra do Jung, o Jung diz, as pessoas às vezes não entendem isso, ele fala, vamos deixar certas coisas para a parapsicologia, ou Ah, para teologia, ou para filosofia. Né? Ou seja, ele não está negando isso. Né? Ele está dizendo que sim, existe. Mas quando eu estou aqui, eu estou só escutando meu paciente. claro. Né? A imagem que eu faço mental disso é assim: imagina que eu esteja olhando numa janela e vendo num dia de muito sol, sei lá, estou num prédio e olho lá fora. Quando eu olho lá para fora, naqueles prédios que tem insufilme, né, que tem aquela película Uhum, protetora, em parte eu vejo lá fora, mas em parte aquilo ali é espelhado e eu vejo a mim mesmo, vejo o próprio escritório, né? E essas coisas se fundem.
Então, eu acho que quando eu olho para o divino, ou voltando para quem veio aqui pela projeção astral, quando eu olho para o astral, para os fenômenos que se manifestam à minha consciência, em parte eu vejo algo do que aquela coisa é, e em parte eu vejo algo da minha própria referência, como o fenômeno se manifesta a mim, né? Então, assim, se o paciente acha que é o anjo do Senhor, ele pode estar certo, né? É a visão dele. Mas isso é epistemologia, isso é o que causou o fenômeno, Uhum, né? O outro acha que é um obsessor, o outro acha que é uma ilusão da mente, o outro acha que é o id, o ego, o superego, o outro acha que é uhum, a sombra psíquica do Jung. Eu não estou aqui para discutir isso, né? uhum. É, o fato é que tanto o recalque, quanto o obsessor, quanto o demônio que tenta a pessoa, quanto a repressão, tem um comportamento muito parecido. E eu posso É, lidar com isso, né? Ainda que me seja inconsciente, entendeu? Então eu vou lidar na clínica sem fazer um julgamento daquilo. Agora, claro, né? Se a pessoa fala a minha língua, aí eu posso ter alguns recursos claro. a mais, né? Eu posso ter uma empatia maior com ela, mas não impede de eu lidar com isso. Agora, voltando aqui para a projeção, mesma coisa. Por que, que você não entrevistou pessoas que são céticas em relação a isso? Bom, como o Cabral disse, a gente é cético. A gente é cético. O problema é que as pessoas têm uma ideia errada do que é ser cético. Do que é ceticismo, falta filosofia. E outra coisa, né, não dá para uma experiência que é subjetiva eu provar para o outro. Eu nunca vi projetores astrais fazendo proselitismo, tentando vender uma experiência que é íntima como uma religião. A gente escreve e fala para relatar, para que malucos igual a gente, voadores igual a gente, saibam que não estão sozinhos, né? E não Uhum. para tentar converter o mundo e vender religião, vender pacote consciencial. Muito pelo contrário. Talvez a projeção incomode tanto porque ela elimina a dependência de tanta religião, de tanto dogmatismo, né, de tantas outras coisas. Já conjecturei que não saímos do corpo, entramos nele. É verdade, Edson, né? Estou Gostei lendo ali. dessa também. Eu falo que o Wagner sempre fala isso, né? Ah, como é que eu faço para sair do corpo? É garantido que eu saia, todo mundo sai? Falo, sim, né? Assim, porque para sair o pré-requisito é ter entrado num, né? A pessoa, É. se eu fizer curso de projeção com vocês, vocês garantem que eu vou sair do corpo? O Wagner brinca. Sim, uma saída eu garanto, que é a morte, porque você entrou num corpo, né? Porque assim, a condição normal é que a gente saia, né? Enfim, Sim. porque na verdade eu não sou o corpo, a projeção acaba mostrando isso para a gente. Pode provar isso, Lázaro? Claro que não, né? É uma experiência completamente pessoal, eu estou só relatando isso, né? E como por ser do campo da subjetividade, né? Eu não vou querer impor para ninguém. Ela é não falseável, por isso que ela é não científica, por isso que ela não vai ter uma Aham. comprovação, a não ser como valor de verdade coletiva. Isso também é muito claro em filosofia, né? Quando a gente estuda teoria do conhecimento, existem verdades que são por serem empíricas, e é Uhum. claro que não é o caso da projeção, ela não é tangível. Existem outras que são por fonte de autoridade, algumas da teologia. Alguém falou que é. E como a gente confia nele, a gente aceita, né? Não questiona o Papa. Ok, a Bíblia falou que é, enquanto a Bíblia for confiável, é uma fonte de autoridade. Aham. Mas a Bíblia. Não, mas a ciência, para a maioria dos céticos, é assim. A É. maioria, a maioria das pessoas que se dizem céticas, ao contrário de nós, nunca foi para a academia, nunca fez publicação científica. A gente faz, eles não, né? Enfim, e eles simplesmente acreditam num sacerdote que por acaso é cientista, numa Bíblia que por acaso é uma publicação científica, que ele não Uhum. entende o método, ele não sabe o que é Cochrane, ele não sabe o que é medicina baseada em evidência, ele não sabe o que é epistemologia, né? Enfim, e ele acredita. Então ele está tendo o quê? Fonte de autoridade. Embora ele ache que seja cético científico, ele está reproduzindo filosoficamente o mesmo pensamento da Idade Média, em que É. acreditava numa fonte de autoridade, só mudou o sacerdote e a Bíblia. Isso tem valor de verdade. E um outro valor de verdade é validação coletiva. Eu nunca vou saber o que é amarelo, mas a gente fala, o É. sol é amarelo. Por quê? Né? E quando eu falo que isso aqui é amarelo, eu não sei o que é amarelo, mas a gente fala que é da cor do sol.
Pode ser que quando você olhe para o Sol, você veja verde, o que eu chamo de verde. Mas a gente criou uma convenção de verdade. Se muita gente relata a mesma coisa, a gente pode até ser que a gente seja maluco, mas a gente é maluco junto, né? É. Então, assim, então, quando você coloca a filosofia no meio, o que é científico, o que não é, muda. Agora, se as pessoas estão querendo uma validação dentro de uma visão limitada que elas têm de teoria do conhecimento, de uma visão limitada de epistemologia, sendo que o cara não sabe o que é ceticismo pirrônico, não sabe o que é epistemologia, não sabe o que é teoria do conhecimento, aí não dá para conversar. Porque, no fundo, ele está querendo que a minha certeza sane a dúvida dele. E eu não sou pastor, eu não vou fazer isso, nem posso. Não é seu papel, né? É, nem Lázaro, uma quero. coisa bom, para quem não sabe, Hum, bom, eu preciso trabalhar nisso, porque agora com tanta live, com tanta estreia de filme, tudo isso, o negócio tá um pouco parado. Mas eu já tá. falei em outras lives, já comentei com você que eu vou publicar mais pra frente todas as entrevistas que a gente fez na íntegra. Eu lembro que a entrevista com Nossa. você, eu não sei se foram 2 horas, 3 horas, eu não lembro quanto foi, mas assim, foi uma coisa. Eu lembro que tinha muito material, tinha muito conteúdo legal. é, Uhum. Sobre isso que a gente está conversando e muito mais, né? Então eu queria relembrar para o pessoal que está aqui Ah, que essa entrevista ela vai estar disponível para quem quiser depois também te conhecer melhor, né? Porque no filme, eu no fim das lembro. contas, todo mundo sai pouquinho, né? Mas eu queria que você explicasse só um pouquinho do seu início, de como você chegou nessa coisa de montar o voadores, de se dedicar, de vir da parte mais tecnológica e de repente mudar de área. Como foi esse processo para você? Porque eu lembro que a gente conversou sobre isso na entrevista e eu queria que você trouxesse isso um pouquinho para a gente. Bom, não sei se eu vou contar a mesma história pelo mesmo recorte, né? Mas Pode ser outro, não tem problema. porque eu lembro que naquela época eu fiz algumas entrevistas para você e para o pessoal do Consciência Próspera, que também está lá no meu canal, foi mais ou menos na mesma época. Uhum. E muita gente estava fazendo entrevistas de projeção, e como eu sabia que você estava entrevistando muita gente, e eu sabia mais ou menos a abordagem que meus amigos iam dar, eu creio que provavelmente eu estava tentando dar uma abordagem diferenciada, alguma contribuição que eu sei que eu tenho e que a maioria dos projetores não coloca tanto. Então, provavelmente Uhum. eu devo ter entrado em alguns casos particulares de projeção, além do tempo e espaço, ou de Sim. bilocação, né, que é alguma coisa que meus amigos, eles cumprem muito bem esse lado mais didático, né, dos primeiros fenômenos. Então, eu lembro que eu fiz, nessa época, hoje eu estou com um discurso mais filosófico, mas nessa época, assim como em congressos de projeção, eu geralmente aproveito o espaço para falar do que ninguém fala, né? Uhum. Mas o meu caminho, eu tive alguns fenômenos paranormais, digamos assim, na infância já, né, algumas coisas Uhum. meio premonitórias que eram muito esquisitas. A minha formação é mais católica, né, Uhum. radical, então eu questionei um pouco isso. Chegou ali na adolescência, como questionador de pai, questionando isso, tive algumas passagens em outras religiões, mas por rebeldia infanto-juvenil, né? Uhum. Cedo, muito cedo, eu curioso ali, li a Bíblia, né? Eu aprendi a ler com 3 anos de idade, né? Meu pai era meio tarado, fez eu ler cedo e tal, respondia Uhum. pergunta em programa de TV, ali quando tinha 5, tinha esses absurdos assim daquela época, a enciclopédia cedo, e logo eu comecei a ler a Bíblia, né? Então eu li a Bíblia de ponta a ponta, pequenininho, fiquei muito impressionado, com medo naquela origem católica, ali com Apocalipse, então eu li algumas vezes de ponta a ponta na infância. Não tinha o que fazer, não tinha internet, não tinha YouTube, Uhum. né? Então a gente lia a Bíblia pra caramba, né? E fui vendo que tinha muita coisa que não era o que falava, que muita coisa não era fundamentada, né, naquelas crenças, muita era crendice, né, que as Uhum. pessoas colocavam no cristianismo sem razão de ser. Mas enfim, e teve uma passagem que eu fui para a Igreja Batista, também saí rápido de lá, mas nessas buscas, né, vendo que muita coisa não batia, ali pelos anos 80,
Eu comecei a dizer o seguinte: olha, gente, segunda, quarta e sexta-feira eu sou espírita kardecista, tá? Porque eu acho muito legal, eles não têm sacerdote, eles têm uma maneira de viver muito bacana. Naquela época, espiritismo kardecista era uma coisa de ponta. Hoje em dia, alguns setores são bem retrógrados e Aham. conservadores, né? É o oposto do que o Kardec propõe, mas esse é um outro debate. Enfim, mas naquela época não. Naquela época era uma coisa bem avançada, de ponta, inovadora, questionadora, né? De mente aberta, enfim. Então, segunda, quarta e sexta eu sou espírita kardecista. Terça, quinta e sábado eu sou agnóstico. Acredito em Deus, mas não acredito nas formas normais de cultuá-lo. Ah, por que você não vira kardecista de vez? E eu sempre falava assim, olha, gente, porque gosto muito da prática, gosto muito da caridade, mas eu não acredito nessa coisa de espírito e plano astral e reencarnação. Isso não desce. Eu respeito, né? Mas eu gosto da mansidão, gosto do caráter, gosto de como eles conduzem, gosto de não ter ritual, acho muito legal. Então, né? Pô, e no domingo? No domingo eu descanso, porque até Deus descansou. Essa era a minha piada. Aí eu acho que a espiritualidade pensou assim: então você gosta do trabalho espiritual. Aham. Você topa fazer caridade? Sim. A parte de asilo, beleza, beleza. O seu único problema é não acreditar em espírito e espiritualidade, que foi isso que eu disse, né? Cara, eu não sei se eu fiquei doido ou fiquei lúcido. Não estou querendo convencer ninguém, tá, gente? Né? Só estou dizendo o que aconteceu, como eu percebi. Eu andava em Belo Horizonte, estava em Belo Horizonte ali, e naqueles momentos, né, eu namorava com quem veio a ser minha esposa na época, com uma pessoa que era de Umbanda, enfim, né, frequentou Umbanda durante muito tempo, estava meio afastada. Meu melhor amigo era, era filho de uma dona de um centro de Umbanda, de uma médium principal, mas eu também, Umbanda, então nem pensar, imagina, sai Claro. fora. Era kardecismo que eu achava bonitinho, né? Umbanda, né, Aham. desprezava. Mas por acaso estava nesse meio. E eu andava pela rua com esse discurso, né? Até que, cara, uma vez ou outra vinha algo e me pegava. Eu comecei a ter o que o pessoal chamava de incorporação descontrolada, né? E Aham. foi um fenômeno que é meio esquisito, porque às vezes era uma coisa misturada com uma saída do corpo, né? Eu lembro bem, foi muito assustador uma das primeiras vezes que eu estava na casa, né? E eu me vi me deslocando do corpo, sentado no sofá, né? A minha consciência se deslocou, eu percebi o meu corpo quase que acordado, entrei numa espécie de Uhum. transe, por fenômenos que não vem ao caso agora, né? Mas houve uma situação para isso, né? Me senti deslocado, olhei do alto do quarto o meu corpo ali fora no sofá, né? E nisso que eu estou ali meio bobo, meio dormindo, né? Uma espécie de consciência muito esquisita, e olha, lembrando que eu não acreditava em nada, gente, eu renegava É bom isso, lembrar. né, a mil por hora. Li a Bíblia de ponta a ponta até então, e né, já estava questionando tudo. Meio que adentrando, no que a gente chama de complemento áurico, e começando a grunhir. E eu vendo de cima voando, caramba, aquilo, né? Que raio está acontecendo aqui, gente, né? E aí, quando aquele negócio começa a grunhir, meu pai chega lá e, meu filho, o que, que você está fazendo? E aquele troço lá fala, filho, cacete! E eu falei, cara, para, minha moral, cara, eu sou um menino bonitinho que aprendeu a ler cedo, que respondia programa de TV. Para, né? Que era da igreja evangélica, inclusive, que participou, né? E eu pensando na minha imagem ali, né? De Claro. menino bom mocinho xingando o pai, falando palavrão. Cara, né? Foi punk. Foi punk. Mas estava difícil desver aquilo, né? Mas a gente finge que não existe, né? Depois Aham. eu vim saber, meu pai veio falar também que quando ele era jovem, quando ele veio do Ceará para o Rio de Janeiro, ele também moço, também não acreditava em nada, mas acreditava, e às vezes ele tripudiava esse tipo de coisa. Ele me contou um episódio que, depois disso que aconteceu comigo, que ele viu lá a entidade, sei lá o que é aquele troço, ele também, em Réveillon, gostava de chutar macumba, pegar cachaça e tal, e numa dessas, falando que não existia, ele disse que incorporou, né, tipo um preto velho de noite,
né? E só saiu de manhã, ficou até de dia, de manhã, dando passe lá em Copacabana, né? E pior, parece que é um negócio muito bom e muita gente queria passar com aquele preto velho de novo, né? E ele nunca mais voltou e ele ficou muito bravo porque falou: não, eu queria que nunca mais existisse isso, tá? Ok, a história é muito curiosa, né? E ele ficou assustado de novo. Isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes, inclusive uma vez no ônibus, eu paguei um mico pra E você tinha caramba. quantos anos? Isso foi na adolescência já, ou você ainda era criança? Começou na. Não, não, aí se eu já estava com essa minha primeira esposa, foi no começo dela, Ah, eu estava tá. com uns 18 anos, talvez 19. Os primeiros fenômenos de saída e tal, aí foram na adolescência, né? De Ah, começo de saída, mas eu nem sabia que chamava saída claro. do corpo, tá? Mas assim, o porrada mesmo, isso de sair do corpo, ver misto de saída com incorporação que mudou quando eu zombava dizendo Uhum. que eu era espírita kardecista meio agnóstico, porque eu aceitava tudo, toda a parte prática, menos acreditar em espírito e saída do corpo, devia ter uns 18 para 19, mais ou menos, pela cronologia do relacionamento, né? E aí, quando uma vez aconteceu isso no ônibus, cara, mico tremendo, saindo, e depois começou a acontecer assim, toda vez que eu me via numa situação de injustiça, né, ou de uma espécie de briga, dava vontade quase que de sair do corpo e eu não podia passar essa raiva que eu me sentia deslocando, podia ser um surto Caramba! psicótico. Podia ser um surto psicótico, né? Poderia ser hoje, pensando como psicanalista, mas o Sim. fato é que acontecia esse troço. Aí eu pedi socorro, né? Meu melhor amigo, a mãe dele já falecido, a mãe dele tinha um centro espírita, a minha então esposa era uma médium de materialização bem dessas, né, que trabalha com trabalhos densos, de Umbanda que estava parada também, precisava voltar. Né, o meu cunhado morava comigo, frequentou Umbanda durante muito tempo. Gente, me socorre. E aí foi o pessoal da Umbanda que eu desprezava que me acolheu. Né? E aí eu entendi. Falei, ah, você só queria uma prova de que existe? Né? Aí o Pronto. pessoal. Aí eu fui e fiquei ali durante um tempo, começou ali, né? E fiquei na banda durante muito tempo, gostei, e depois, quando eu mudei para o Espírito Santo, fui trabalhar durante um tempo lá, aí não tinha o mesmo nível de Umbanda, lá por outros motivos, acabei indo para grupos kardecistas, quando eu vim para São Paulo depois, trabalhar aqui Uhum. na Santista Texto e tal, aí tive uma carreira aqui no Espiritismo, tive junto lá do Federativo, e de Aham. lá do Espiritismo, eu fiz muito acolhimento de jovens que vinham de outras religiões, basicamente para a doutrinação, para poder Aham. mostrar para eles que o Espiritismo é o único caminho. Só que começou a acontecer o contrário, né? Eu aprendia com a molecada que tinha muita coisa legal na bruxaria, no budismo, etc. Em vez de convertê-los, eles foram me convertendo. E aí eu fui ficando com a mente mais universalista e uma coisa que teve em comum de todos esses fenômenos, uma linguagem que foi universal no espiritismo, na umbanda, na bruxaria, no paganismo, de todos esses caminhos que eu fui conhecendo ao longo do tempo, foram as saídas do corpo, né? Uhum. Porque embora antes eu chamasse elas de mediúnicas, eu Aham. fui descobrindo que não eram mediúnicas, era o contrário da mediunidade, porque a mediunidade dependia de um intermediário, de um meio mediúnico, né? Eu ainda dependia de alguém vir de lá para cá para me contar algo. E nesse, dispensa o intermediário, eu vou lá e vejo, Eu vou. né? As pessoas falavam: ah, isso aí é perigoso, não mexa com isso, né? Você vai se dar mal, é meio errado, vai que você sai e tem um obsessor. E eu descobri que era o contrário, né? Eu falei, poxa, aqui, quando eu acendo a luz e tem uma barata no quarto, digamos assim, acontecem duas coisas, né? É, eu saio correndo da barata para um lado e a barata sai correndo de mim para o outro, certo? A barata tem poder sobre mim até o momento em que eu vejo a barata. Porque ela sai correndo de mim, igual ela sai por ela, porque ela sabe que da próxima vez eu vou chegar com o detefon, filho, né? E com o chinelo, né? Então, assim, eu saquei, bom, se tinha uma entidade ruim ali, se tinha alguma coisa que não era bacana, ele só tinha poder enquanto eu não saí. Ele podia estar anos aqui. Embora não seja agradável de ver, se eu tenho o poder de ir lá e ver que tem isso, né?
Tudo bem, na primeira noite eu saí correndo assustado, meu Deus, um espírito. Mas ele também saiu correndo, meu Deus, um projetor, né? No próximo dia, filho, eu vou chegar de incenso, patuá, pai de santo, prece, oração, mantra e se cuida, né? Então, assim, eu me empoderava, né? Eu podia fazer uma mudança vibracional, podia modificar a minha consciência e mudar as variáveis que me colocavam naquele suposto perigo. Aí eu fui descobrindo que a projeção era perigosa para o guru, né? Não para mim. Era perigosa para o cara que perdia o adepto, né? Claro. Né? Como Wagner lembra sempre, né? Todos os espíritas falavam para a gente que isso é perigoso, você não pode desenvolver a mediunidade. Eu sei porque fui professor de curso de mediunidade durante muitos anos, né? Foi projetor durante. Eu dava esses cursos de mediunidade. Vende o pacote. Primeiro você se evangeliza, né? Mas como Wagner lembra, não tem lugar nenhum na codificação, e eu falo porque eu fui membro do Federativo Espírita, gente. Não tem nenhum lugar da codificação que proíba a projeção. Muito pelo contrário, tem um capítulo inteiro do Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que fala da emancipação da alma, que o espírito sai do corpo toda noite. Não fala que é perigoso, não. Fala que é natural, né? Quem que inventou que é perigoso? Alguém que não quer que você saia, porque ele não vai vender o curso de médium, né? Porque ele não vai ter adepto, né? Porque ele não vai vender a Universal, porque ele não vai vender nada contra. Eu adoro religiões, né? Tenho formação, mas assim, a religião devia estar lá por um outro motivo, né? Não para criar adeptos, né? Enfim. Então, resumindo, tudo isso foi dando uma liga, né? E a projeção foi ficando. Eu fui me desiludindo com muitos desses caminhos, mas curiosamente, sem eu perceber, a projeção foi ficando por ali, né? E assim, eu tinha conhecido o Valdo há um tempo atrás, indo ao Rio, né? Quando eu era moleque lá, estudei um pouco, gostei um pouco, me decepcionei com algumas outras coisas. E naquela época, o Wagner Borges era o dissidente, né? O Wagner Borges era o proscrito. Cá entre nós, eu nem queria saber quem que era esse tal do Wagner Borges. Esse cara aí deve ser um místico que fala de coisa de hinduísmo e tal, ele é meio esquisito, né? E aí um amigo meu, carioca, por coincidência, foi morar na minha casa. Eu estava separado daquele primeiro casamento, da tal médium, eu estava aqui em São Paulo, tinha ido para o Espírito Santo comigo, tinha vindo para cá comigo, e havia separado, estava num casarão aqui, e foi morar. E esse amigo ilustrava alguns livros da editora Universalista, né, o Glauco, enfim, e o dono da editora que publicava os livros do Wagner, passava de vez em quando ali pelo Instituto do Wagner, né? E ele falou, Lázaro, você não quer ir comigo lá no Instituto do Wagner de vez em quando? Eu falei, justo do tal do Wagner Borges, cacete, aquele cara que é o dissidente místico espiritualista, né? Isso, sei lá, por 89, não sei, não, 90, não lembro mais que ano foi. Nos anos 90, possivelmente, ali, 90 e poucos. Não, 90 e poucos, não, nos anos 90. Vamos lá, né? Enfim, né? Para ver o cara que eu tinha preconceito, na verdade, porque era o cara que havia traído o IPC. Sendo que eu também não gostava de IPPC nessa altura, né? Eu tinha passado o mesmo processo que o Wagner. No momento que a gente questionou a espiritualidade, a gente é meio dissidente, estava desviado da Proexis também, né? Tínhamos passado pelo mesmo processo antes, né? E aí, quando eu cheguei lá, cara, né, para ver aquele cara, aquele gordinho lá, enfim, aí foi minha identidade de alma. Não sei explicar, né? De certa maneira, pode ser viagem minha, mas a impressão que eu tenho é meio que ele me reconheceu, né? Eu ia passar rápido, ele falou, não, fica aí, assiste o curso, né? E, né, contei um pouquinho, não sei, para mim foi um reconhecimento de alma mesmo, de alguma maneira eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era, a gente estava junto, não consegui sair, ele falou, não, assiste o curso de graça, fica, a gente tem que conversar, e a gente conversou no meio, cara, eu fui sair dali décadas depois, né? Durante muito tempo, dei muito cursos ali com ele, não de projeção, porque ninguém dá curso melhor do que ele, mas de outros temas. Chegou uma época que eu acho que eu era quem mais dava curso ali de outros assuntos, né? Os cursos gratuitos, etc. Conheci muita gente e foi muito importante. E naquela tarde ali eu acabei relembrando isso, né? Quer dizer, o Wagner estava trabalhando só com projeção,
e também no meu caminho, a liga foi projeção, e muitas sincronicidades fizeram com que a própria projeção astral desse toda essa liga no meu caminho espiritual, né? Tem outras histórias da vida também, acho que pessoal, e com Uhum. São Paulo, e com a clínica, que não estariam aqui sem o que a projeção astral colocou, né? Mas, assim, do ponto de vista do meu caminhar, foi indo por aí, né? E aí, essa abordagem espiritualista que o Wagner faz também, que pega um pouquinho de cada coisa, batia, claro, anos-luz à frente do que eu já estava fazendo, né? Uhum. Mas, assim, bate com o que eu sempre tinha buscado também, né? Uhum. De pegar um pouquinho de cada coisa, de ter uma abordagem humana, de Uhum. trazer o espiritualismo, e aí o mesmo método que o Wagner usava para a projeção, eu sempre deixei para ele para a projeção astral e passei a fazer para outras coisas, né? Quer dizer, a mesma... eu trabalhava com PNL nos anos 90, né? Então a gente Aham. usava muito modelagem, então eu usei muito modelagem para fazer o que o Wagner fazia com projeção, eu passei a fazer no tarô. Eu passei a fazer, pegar um pouquinho de cada coisa, passei a fazer na psicologia, passei a fazer na psicanálise, passei a fazer em bioenergias, passei a fazer na própria PNL, né? Deixando o campo da projeção para ele, porque ninguém faz melhor que ele. Então, por isso que eu fiquei sempre muito à margem, lado a lado da projeção astral, Uhum. mas nunca também fui me vender como professor de projeção, né? Porque tem quem faz isso 1000 vezes melhor do que eu aqui em São Paulo, né? Uhum. Mas assim, quando me convidam para falar isso fora de São Paulo, eu vou correndo e adoro e falo a vida inteira porque é a minha história. Nath, eu estou vendo que tem um monte de perguntas aí É, subindo, né? Você acompanhou algumas? então, tinha uma pergunta, na verdade, que foi antes da gente começar a live. Eu falei, eu vou guardar essa pergunta pra gente tratar se desse tempo, né? Falando sobre catalepsia, perguntando se tem uma forma de passar da catalepsia para projeção, qual seria essa forma? Eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso ou Vamos sobre a lá, sua tudo bem. experiência também quanto a isso, né? Não sei. É, técnica, assim, cada um tem a sua melhor técnica que funciona para cada pessoa, né? Agora, assim, tecnicamente, na catalepsia projetiva, o que é catalepsia? Aquele momento que a pessoa se sente parado, quer gritar e não consegue, né? Tenta abrir o olho e não consegue, mas ao mesmo tempo está vendo tudo no quarto, está com medo. Bom, se você não está conseguindo abrir o olho, filho, né? E está enxergando, né? Então, dormindo você não está. Então, a gente já está no estado alterado de consciência. Estou no estado de Altera. consciência é, diferenciado, né? Nesse momento, o que está acontecendo? Minhas ondas cerebrais estão muito baixas. Provavelmente, eu estou num sono muito profundo. Estou em ondas delta, pouco acima do coma, de 1 a 4 Hz. Tá? Se eu colocasse um eletroencefalograma, eu ia perceber esse estado, que não é compatível com ondas teta, com ondas compatíveis, mas com sonho. É esperado que, nesse momento, eu estivesse num sono sem sonhos. Uhum. Tá? O que eu descobri é que, geralmente, a cola do corpo com a consciência, né, se dá pelas ondas cerebrais e ondas conscienciais. Esse termo ondas conscienciais é uma abstração minha, não existe. Tá? Uhum. Mas vamos imaginar, para um exercício didático, que existisse um eletroconscienciograma. Tá? Uhum. É um chute didático, tá? Que junto com o eletroencefalograma. Nesse momento, a gente está desperto. Tá? O eletroencefalograma mostraria, sei lá, 25 Hz. E a consciência está desperta também. Logo, eu estou no corpo. Né? Quando a gente está apagado, geralmente a consciência está apagada também. Então, vamos dizer, eu estou a 2 Hz, mas a minha consciência também está a 2 Hz. Então, eu estou colado no corpo. Quando eu estou meio lá, meio cá, né, eu estou meio lá, meio cá, e normalmente minhas ondas cerebrais também estão meio lá, meio cá. Eu estou colado. O que eu descobri, que a grande novidade, que não é tão grande novidade assim, é que as saídas do corpo geralmente se dão
quando há uma diferença entre um e outro, não só na catalepsia projetiva. Essa que é uma Uhum. pequenina contribuição. Se você notar um yogi em estados de onda meio Uhum. gama, tem relatos, né, tem livros, o cara a 60 Hz, né, onda que humanamente é impossível. E o cara está no estado de hiperlucidez. Então, assim, algo não está batendo entre as ondas cerebrais dele e o estado de consciência. O Ken Wilber, que eu citei mais cedo, né, que o pessoal lá do nosso grupo da Unifesp é fã, é, tem vídeo, se você colocar aí, Ken Wilber Stops Brainwaves, né, Ken Wilber Aham. parando suas ondas cerebrais. Ele é um cara que medita trocentas horas por dia, você vai ver no YouTube. Ele coloca o eletroencefalograma, deita, paralisa as ondas cerebrais, vai a zero, e aí de repente ele levanta com as ondas cerebrais paralisadas no eletroencefalo e continua a conversar. Ele entra no estado de meditação. Então, assim, é um estado alteradíssimo de consciência, né? O cérebro está paralisado e o cara está conseguindo se movimentar e falar, gente, né? E aí ele fala, agora eu vou paralisar. E aí ele sentado, as ondas zero nos dois hemisférios, para, né? Ok, é só uma base teórica. Então, assim, na catalepsia, a gente está em coma, eu estou quase morrendo e estou quase inconsciente, né? Se eu tiver um trocinho de consciência no coma, eu vou ter algo parecido com uma experiência de quase morte, Uhum. né? Uma saidona que é fácil, tem muito relato. Na catalepsia, eu estou quase no coma. Eu estou naquela fase que não era para eu estar acordado, mas algo aconteceu, né? O foguete deu chabu, e aí, pum, eu acordei. Só que eu acordei e não me mexi, né? Porque havia uma cola ali. Quando você fala mexe o dedo, você não vai mexer porque você está com ondas cerebrais paralisadas. Por condicionamento, você está tentando mexer o dedo físico, Uhum. tá? Você não vai mexer. Quando você fala abre o olho, você está tentando mexer o olho físico. Mas lembra que você está vendo o quarto? Lembra que você está com medo, às vezes, do amparador e da sombra? Né? Como é que você está tentando abrir o olho se você já está vendo? Então, isso é uma prova inequívoca que já está havendo uma pequena descoincidência, ainda que aparentemente ocupando o mesmo espaço. Tá? Tá. Isso tudo para introduzir a técnica. É, Né? Ok. é Então, uma boa qual que é o. introdução, porque realmente, né, tem gente que nem sabe muito bem o nome disso, o que que é isso, e aí você explica e a pessoa fala, ah, já passei por isso, né? Já vi que alguém aqui Uhum. falou, ah, eu achei que nunca tinha passado por isso, agora já descobri que sim. É, Então, assim, qual que é o ponto da técnica? Lembra, se eu conseguir fazer uma descoincidência entre nível consciencial e ondas cerebrais, separa. Quer uma prova? A morte. As ondas cerebrais estão a zero, lá no episódio do House, e uma hora você desperta lúcido. Resultado, você sai do corpo, filho. Né? Então, assim, você sai. Né? Então, se eu conseguir fazer essa descoincidência de qualquer maneira, naturalmente eu vou sair. Né? É o que a gente chama de estado alterado de consciência. Hipnose, estado alterado de consciência. Uhum. Ondas alfa, quando eu estou meio lá, meio cá. Ah, é outra prova, né? A aula está chata, você está quase cochilando, o professor chama, Nath, hã? Quando você acorda, a sensação que você tem é que você afundou na cadeira. Solavanco, Você, né? você sente que estava flutuando, voando. Não precisa ser projetor, não precisa ser médium nem nada. Né? Você tem a nítida sensação de que você estava ligeiramente descoincidida, afundou. Mas como você afundou? Como você estava voando? Né? Porque você ainda estava prestando atenção, mas as suas ondas cerebrais caíram, se aproximando do sono, mas a sua mente ainda estava ouvindo o professor, estava pensando no comercial, no dia, na fala do professor, no Lula, no Bolsonaro, no coronavírus, nos incas venusianos, National Liquid, enfim, né? Você estava lá, meio cá, né? Então você teve um estado alterado de consciência, né? Porque teve descoincidência. Lá embaixo é só provocar isso. Como é que eu posso fazer para provocar uma diferença entre a onda da consciência e a onda do corpo? Na onda do corpo, tenta não fazer nada para acelerar. Porque se você Uhum. acelerar, você vai voltar para a vigília e vai acordar. Né? Então, assim, medo acelera o batimento cardíaco, Uhum. você vai acordar. Né? Desespero,
Ai, né? Ansiedade, quero sair logo daqui. Vai acelerar o batimento Uhum. cardíaco, claro, que é um mecanismo de sobrevivência, você vai acordar. Isso aí, até aí quase todo mundo sabe, né? Está em toda a literatura da projeção. Então vamos fazer o contrário disso. Se eu conseguir elevar um padrão vibracional por uma técnica mental, por exemplo, para quem gosta de mantra, eu faço um mantra. Para quem gosta de prece, eu posso fazer uma prece. Se isso significa para você uma elevação vibracional, né? Os projetores gostam muito de fazer o que a gente chama de estado vibracional, Uhum. que, na verdade, é uma releitura, né, aqueles segredos, né, de técnicas que os chineses já faziam há muito tempo atrás, né, que, na verdade, tinham exercícios de circulação energética entre os meridianos. Sim. Prática. Imagina uma bolinha aqui na testa, faz essa bolinha descer até a região dos genitais. Variação número 1, modo easy, né? Sobe de volta, desce de volta. Sobe de volta, desce de volta. Sobe de volta devagarzinho. Bzz, 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 bzz. Se você conseguir, vai acelerando. Bzz, 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 né? Assim, é uma indução mental para acelerar o campo vibracional do seu corpo energético, do seu psicossoma, quer dizer, esse corpo consciencial, que é esse que está de olho aberto enquanto seu olho físico está fechado. Se a gente conseguir subir um pouquinho só a vibração dele, é como um balãozinho, ele, sabe? É como o navio que estava no porto e você soltou, né, a amarra dele. Naturalmente, a própria onda vai fazer ele balançar e ele vai sair sem fazer força nenhuma, né? Porque você descolou. A cola é a coincidência. Subiu um pouco, melhora. Se você conseguir exteriorizar a energia de alguma maneira, se você é espírito, se você conseguir aos pouquinhos descolar, nem que seja a mão, né? E vibrar, né? Energia, a técnica de emanar energia vai fazer com que você suba o padrão energético do lugar ou de você mesmo, para poder ser canal da energia. É reikiano? Usa reiki. É messiânico? Usa jorei. É macumbeiro? Usa macumba. Usa, sei lá, o que tiver ser bem está valendo. Cada um Entendeu? usa aqui. Gosta do seu Chico, usa seu Chico, usa o padeiro da esquina, qualquer referência legal tá valendo, né? Mas assim, se a sua referência te leva, porque isso é quase físico, embora seja de uma física que a gente não alcança, né? Não tem Uhum. nada de necessariamente religioso. Mas a ideia é, o truque é, elevei o padrão vibratório um pouquinho, enquanto o meu corpo físico, aquele do eletroencefalograma, ficou lá embaixo. Aí eu provoquei um estado alterado de consciência. No estado alterado de consciência, eu tenho uma descoincidência. E, naturalmente, eu começo a sair sem força, né? Essa técnica vale também para toda vez que eu tenho um obstáculo, né? Eu começo a andar fora do corpo. Aí começa a ficar pesado, ou eu Uhum. não passo uma parede, ou eu tenho dificuldade em voar, mesma coisa, está denso, ou você está denso, ou o lugar está denso. Se eu emanar energia, não é porque eu virei o Superman com raio, raio laser, né? Tem gente que acha que é isso. Não é isso. É o simples fato de eu estar emanando energia, para emanar, a minha frequência vibracional, digamos assim, né? Não posso provar isso. Por enquanto estou dizendo como metáfora, mas é possível que seja isso mesmo, né? A minha frequência vibracional, que é a comparação mais próxima que eu tenho, é das ondas vibratórias da Terra. Pode ser que lá seja uma coisa muito mais simples, mais sofisticada que isso, tá? É como eu estou comparando. Minha frequência vibracional subiu. E se eu não subir, se eu sou tão medíocre que eu não subo, ainda assim, o fato de eu estar emanando isso para a parede faz com que a da parede diminua. De qualquer maneira, entendeu? Ou Se aquilo equilibra, desceu, né? ou eu subi. Então, em termos de 4 dimensões, eu passo por cima da parede, embora eu atravesse. Aí aquela parede que era densa se torna maleável para mim. Um ambiente que é denso, que eu não consigo chegar, eu saio. Ou às vezes, se eu estou pesadão, sendo puxado para o corpo. Como defender de um ataque fora É, do corpo? essa é uma Então, boa para falar agora mesmo. na mesma linha, né? Essa é uma das formas, né? Também não precisa bancar o ninja, o agressivo, etc, né? No começo, geralmente, a gente fala, ah, mexeu com o projetor errado, yeah!
pá, né? Eu quero mancar o Jaspion, mandar raio de luz, né? A gente fala, puta, para que tanta agressividade? Já fiz muito isso. Tem relato meu lá na página da Voadores, você procurar aí, Voadores, coluna Lázaro Freire, né? Se botar no Google, Voadores, que aí você vai bater no site da Voadores, no documentário, colunistas, Lázaro Freire, tem muitos relatos meus. Tem um relato meu que chama Queixara Ninja, eu acho, né? Que eu achava que eu era o ninja do Queixara. Queixara é como, em sânscrito, a gente chama o dom de voar pelos planos sutis, né? Aham. Então, e é um nome iniciático que eu tinha no tempo do hinduísmo, que era Queixara Ananda, né? Que era esse cara que voa, né? Normalmente, Ananda é como você leva o caminho espiritual para os outros. Então, Prema Ananda, você leva o caminho espiritual, a bem-aventurança, pelo amor. Prema, amor, Nanda, né? Viveka Nanda, eu levo o caminho pelo Viveka, pelo discernimento. E uma Aham. vez me deram esse nome na época da Voadores de Keshara, Keshara Nanda, né? Quer dizer, eu ia levar um pouco do discernimento do caminho espiritual pelo voo, né? Aquele que voa pelos céus, né? Pelos planos sutis. Que Ok. legal. Então, então eu chamei lá, tirando sarro de mim mesmo, o relato chama Queixara Ninja, porque eu lutei Aikido durante muito tempo, lutei Judô durante muito tempo, e tinha época que eu achava que quando eu via uma consciência esquisita no meu quarto, eu tinha que bancar o ninja e sair dando porrada, né? Porque o cara era obsessor, né? E, cara, não é por aí, né? Porque eu não tenho Não. propriedade astral, né? Não tenho título de propriedade, escritura do astral da minha casa. O que faz a diferença é a frequência vibracional onde eu me situo, tá? Mas sim, em casos mais densos, né? A exteriorização de energia é uma boa prática, até porque tem gente que é densa. Se você não combatê-lo, que a ideia não é jogar ódio para o cara, Uhum. né? Se você puder abraçá-lo em amor acaba sendo melhor, porque o cara às vezes não suporta, é uma técnica bacana, né? Mas, de qualquer maneira, não pelo raio laser, né? Você está jogando uma bomba atômica, mas o simples fato de você estar, mesma ideia da parede, elevando o seu padrão vibratório, no mínimo, faz com que vocês se coloquem em andar diferente, né? Uhum. Eu estou aqui no quinto andar do prédio, pode ser que no terceiro esteja rolando uma relação maravilhosa, e no sétimo andar do meu prédio esteja rolando uma coisa horrível. Não é da minha conta, a gente está em andares diferentes, né? Aham. Nesse momento deve ter ondas de rádio aqui tocando músicas horrorosas aqui em São Paulo, outras falando de uma política horrível do Brasil e outras dando um recado muito bacana. Eu Aham. sintonizo a que eu quero, né? No momento em que eu exteriorizo, não é para jogar raio no cara, né? No mínimo, a gente vai para um outro lugar. O simples fato de eu tentar jogar, se não atingi-lo e modificá-lo, modifica a mim, né? E aí eu liguei o turbo no bumbum, né? Subi e aí ele não me alcança mais, né? Já é uma forma, tá? O estado vibracional que eu falei o modo easy, que é a bolinha de cima a baixo, de baixo para cima. Quanto mais rápido eu fizer provocando isso, eleva o meu padrão vibracional como um todo. Isso gera uma espécie de energia repelente, Uhum. tá? Legal. E, ao mesmo tempo, tem o benefício de elevar meu padrão vibracional também. A gente faz isso, inclusive, no corpo. Se eu entro num lugar barra pesada, às vezes a gente faz isso para, né, Uhum. tá em outra vibração, porque fluido não é chiclete, né? Se fosse assim, ninguém entrava no metrô, né? 6 da tarde, aquele monte de gente, né? As coisas vão, elas te alcançam pela frequência vibracional. Mas só para dar spoiler desse relato Queixara Ninja que eu estava contando, é, eu brigava, e um dia caiu minha ficha, que em várias projeções assim, que cada vez que eu estava caindo naquela briga, eu conseguia combater, né? Eu era um bom aikidoka, sim, e eu manipulava bem técnica energética, e era um bom projetor astral, e mexeu com o projetor errado, nego, se ferrou, aqui não é paz e luz cacete, né? Mexeu com Lázaro Freire, né, da minha personalidade, e voltava para o corpo me vangloriando. Até um dia que eu entendi o quão babaca que eu era nessa história, porque cada vez que eu fazia isso, eu estava perdendo a minha real necessidade, que era ter que sair, ir para uma palestra, fazer um trabalho assistencial,
ir para o IPPB, que eu tinha que ir algumas vezes, quer dizer, eu ganhava, mas no final eu perdia, porque no processo eu me densificava e não era para isso que eu estava saindo do corpo, né? Eu falei, cara, que idiota que você é. Quer dizer, se bobear, nem precisa mandar o obsessor. Se o cara botasse um boneco da Michelin astral, sabe? Um bobão daqueles, né? Só no meu quarto, assim, provavelmente, na hora que eu visse aquilo com uma Você careta já pintada, um atacava. espantalho, puta, ia perder a projeção, velho, né? Então, assim, não, tem algo errado, né? Aí mudou minha vida no dia que eu entendi que o cara fazia assim para mim, eu olhava para ele e fazia assim, tchau, né? Por que eu tenho que lutar só porque o cara fez isso? Cara, no dia que eu tive esse insight, que eu não precisava da técnica de defesa astral, que a casa não era minha, que é problema dele se está lá ou não, depois ele que se vira, eu via barata. Quando eu voltar para o quarto, você está ferrado, velho, porque aí, né, eu sou sacerdote na bruxaria, no paganismo celta, né, enfim, entre outras coisas, né, os grupos lá de Avalon, aí de Stonehenge, enfim. Cara, depois a gente vai ter uma conversinha, e sou sacerdote de Hades ainda por cima, né, errou de projetor por outro motivo, né, te cuida, nego, te cuida, né, mas enfim. Quando eu entendi que não precisava dessa briga, aí a coisa mudou, né? Eu comecei a virar as costas e deixar lá, e o cara fez aquela cara de nádegas, para não falar uma outra coisa, né? E falou assim, ah, e nossa briga de todo dia? Dei Acabou. tchauzinho, né? Acabou. Não, mas não acabou assim não, né? Porque foi escalonando o nível de obsessor. Tinha a última que chegou era uma mulher, uma vamp, ela não é que ela era negra, ela trazia a escuridão junto. Era uma pessoa que quando vinha, toda a luz que havia perto ia sendo sugada. É curioso isso, né? Não sei como descrever aqui, mas é algo que é quase um buraco negro. A luz do ambiente vai dissolvendo, né? É negra por si só, né? Nada luminoso fica perto da pessoa, né? Foi escalonando e a briga era mais densa. Eu custei para sair dela. Lá no relato eu conto essa história, acho que está lá. Mas quando eu entendi isso, que eu não ia entrar nem no primeiro, que eu não ia brigar, não ia chegar no terceiro, comecei a virar. Uma vez, né, eu morava com meu filho, lá ele estava no outro quarto, né, e quando eu estava indo voar, e ele era adolescente na época, aí os caras pegaram pesado, né, falei, eu não preciso, não estou nem aí, e ele estava dormindo no quarto, e aí eles falaram, vou lá no Flávio. Aí eu falei, pô, aí ferrou, né, e ele era médium, incipiente, depois ele se desenvolveu, virou um grande médium, ele é espírita até hoje, eu não sou, mas ele continuou, ele se identificou com o espiritismo e tal, kardecismo, né? E já era um médium bem aberto, muito sensível e tal, e eu falei, puta, sacanagem, né? Aí eu meio que voltei atrás, falei, não, aí é sujeira. Nesse caso, mas no meio do caminho eu falei, Flavinho que lute, filho, porque assim, o mesmo insight, porque se o cara pode fazer isso, ele pode fazer toda noite. Não é pelo fato de eu estar lúcido. A gente vai ter que trabalhar a sintonia do Flávio. De fato, tinha coisas da sintonia dele, né? Ele era modelo na época e tal, nadador, que a gente tinha que ter que trabalhar mesmo, que não eram compatíveis Aham. com o nível de abertura espiritual que ele tinha. Não dava para ser médium e fazer as coisas que ele fazia ao mesmo tempo, né? Ou bem ou mal, né? Ok. Aham. E eu falei, cara, ele que lute, não vai ser eu brigando que vai modificar a sintonia. Se você tem acesso, você já tem acesso, não depende da minha briga. Se você não tem acesso, você não tem acesso. E fluido não é chiclete, eu tenho esse mantra, né? Fluido não é chiclete, né? Fluido astral. Não vai pegar. Aí eu comecei a sair voando ali pelo quarto. Quando eu comecei a sair, eu só escutei o troço gritando assim: Rua Felisberta Camargos 215, Califórnia, Belo Horizonte. É o endereço dos meus pais, que eram doentes em Belo Horizonte. Eu sou filho único. Me pegou no emocional, querendo dizer, tipo, sei onde seu pai mora, vou lá. Aí eu tentei voltar, eles que lutem. Não tinha essa expressão na época, né? Eu falei, Uhum. eles que lutem, mesma coisa, né? Se a prece cristã deles não der, não volte. Fui embora,
fui para o que eu tinha que fazer, tive uma projeção sensacional, de fato estavam precisando de mim para uma tarefa assistencial importante, e aí eu entendi, cara, quantas e quantas e quantas e quantas vezes eles me atrapalharam a fazer o que eu tinha que fazer, porque eu acreditava que eu era bom em ataque e defesa astral. Né? Então, assim, tem ressalvas, né? Tem técnica, mas a melhor técnica que tem, Sim. né? Ainda mais no astral, é não entrar em encrenca. No físico não dá, né? Não dá para você chegar para o assaltante e falar, olha, não estou na sua vibração, paz e luz, vou embora que você não vai me alcançar, né? Vou entrar na favela aqui e tal, vou entrar aqui no meio da boca e como eu estou do lado da justiça, você não me alcança. Mas no astral ainda dá, né? No astral ainda dá para a gente fazer isso, né? Sim. Então, Lázaro, é uma a gente vai técnica. ter que Oi. terminar daqui a pouquinho. Eu só queria te perguntar, Ah, é que justo com essa coisa que você estava contando agora, e alguém perguntou, e eu acho que é um bom assunto para a hum, gente terminar a live, que hum, é o pessoal que está perguntando como deixar de ter medo. Nesse caso, a pergunta é como deixar de ter medo dessas consciências, né? Porque a gente, principalmente quando começa a sair do corpo, de forma espontânea ou ah, não, porque tem gente que procura e depois muda de ideia, né? Quer voltar para dentro e fala, a não, não quero gente, sair, não. Mas além dessa pergunta, né, de como deixar de ter medo desses encontros, eu gostaria de te perguntar o que você pode sugerir ou para as pessoas deixarem de ter medo das experiências, não só né, do que você pode encontrar, né? Se você quiser falar um pouquinho disso e a gente já vai finalizando, se você quiser passar alguma mensagem sobre isso. gente, para lidar com medo, faça terapia com um psicanalista que tem experiência projetória. Não, brincadeira, brincadeira. Mas é uma boa. Modo comercial off, né? Mas assim, brincadeira que, claro, né? O medo é uma emoção, né? O fundo de verdade na brincadeira é que o medo é uma coisa do campo emocional, né? Não é do algo espiritual. As pessoas têm muito medo da morte, que é um medo psicológico, e não um medo de morrer ou medo da projeção. Quer dizer, o quanto isso é psicológico e o quanto que é da experiência. A brincadeira que eu falei da barata, né? Se a gente tem discernimento, e o discernimento eu vou ter estudando e praticando. É natural que a gente tenha medo do desconhecido. Nesse campo, todo mundo, inclusive eu, a Nath, todo mundo do grupo, ainda é criança. A gente está engatinhando, a gente está preso num corpo, a gente é limitado nisso. E como criança, a gente tem dúvidas, a gente é cético e de vez em quando a gente, como eu disse, né, eu estava contando aqui de micos astrais que eu cometo, erros que a gente comete primários, e que legal que a gente comete, porque a gente vai aprendendo. Então é natural que a gente tenha medo, tenha dúvida, tenha equívoco, é o processo de aprendizado humano em todos os campos de atividade, né, diante do coronavírus, eu tenho filha pequena para criar, tenho dúvidas econômicas no Brasil, tenho medos, claro, né? O medo é saudável, é um mecanismo de sobrevivência, enfim, né? E a gente tem medos do astral também, né? E todo medo se dissipa à medida em que eu tenho informação. O desconhecido me assusta, né? Diante do coronavírus, diante da economia, diante da projeção astral. E aquilo que eu vou lidando com a informação, com prática, com experiência, ancorado no relato de gente confiável, imunologistas e ciência para o coronavírus, projetores, filmes, material bom, vai me dando uma segurança. É uma certeza? De nada, né, gente? Você nem se acorda amanhã. De repente vai bater um asteroide daqui a meia hora, a NASA avisa, interrompe a live com um aviso de emergência aqui, Já né? E a faz gente uma imagina projeção definitiva. definitiva, não tem certeza de nada, absoluta, mas até onde eu posso alcançar, né? A gente pode ter um campo, né? Mais ou menos uma lanterninha para iluminar os próximos passos com as informações que vão chegando até nós. E é tudo que a gente precisa, saber dar os próximos passos. Para isso, tem informação, né? Agora, se eu quero saber tudo, 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 aí isso já é ansiedade, né? Eu quero controlar aquilo que não está no meu controle, e aí brincadeiras e comercial à parte, já é campo mais psicoterapêutico, seja em relação ao astral, seja em relação à realidade. Lembrando que a gente tem dúvidas também. Falei aqui da questão da barata, né, da metáfora da barata. Quando a gente encontra uma barata, né, eu saio correndo para um lado, mas a barata sai correndo para o outro, porque o poder dela está em eu não saber que ela está ali. No Uhum. momento em que eu a vejo, ela tem que estar mais preocupada do que eu. Né? O processo
obsessor, né, que é o nome que o espírita dá, é um nome adequado, porque ele só tem poder diante da sua mente, diante do seu medo, né? Nenhum espírito vai te matar, por exemplo, né? O Wagner conta relatos parecidos disso, né? Que ele estava num lugar desse e alguém chegou para ele lá na Bahia que ele estava e falou, vou te matar. E ele fora do corpo começou a dar risada. Aí o cara plasmou uma faca, veio para cima dele e começou a esfaquear. E o Wagner caiu na gargalhada, né? Porque o cara tentando matar o espírito dele com uma faca e o Wagner, né? Quem conhece o Wagner conhece a personalidade dele, né? Um cariocão do subúrbio, tirador de sarro, né? Morreu de rir. Aí o cara, o espírito ficou muito pé da vida e correu e viu assim, puta, não vou conseguir matar. Esse cara sabe que eu não mato espírito, né? Ele não vai ter medo de mim. Mas quando ele viu o corpo do Wagner deitado na cama, ele correu para o corpo do Wagner com a faca e começou a esfaquear o corpo do Wagner com a faca astral. Aí que o Wagner rolava de rir mesmo, né? Então, assim, então, assim, ninguém mata o espírito, já dizia o Krishna lá no Bhagavad Gita, né? Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, né? Quer dizer, o espírito não nasce, o espírito não morre, apenas entra e sai de corpos perecíveis, né? Está lá no Gita, né? Isso muito antes aí das religiões que a gente conhece hoje, então o espírito não corre risco nenhum, né? O grande medo que a gente tem é se dar pela ignorância, é algo natural. A gente sai fora do corpo e a gente vê animal projetado, a gente vê gato projetado, porque ele não tem medo de perigo nenhum, né? Ele não fica pensando, será que o guru dos gatos deixou eu sair? Será que eu vou encontrar um gatão do mal? Não, ele vê como algo normal, simplesmente sai, né? A gente é que coloca minhocas astrais na cabeça e começa a temer. Mas ainda assim, né? Se tem algo que eu possa assustar, aquilo não pode fazer mal. E como obsessor, esse termo, que não é um nome, né? Não é uma categoria, não tem um cara, eu sou obsessor, time obsessor. Não, é só o nome de uma função, né? Ele te obsedia, não porque ele seja categoria obsessor, mas porque você permite que a presença de algo diferente, que às vezes até tem uma função evolutiva ali, te obsedie, né? Como na psicologia, por isso que eu falo que há muita relação quando a gente estuda mais a fundo, né? Entre como um processo obsessivo. O seu medo coloca ideias na sua cabeça que te limitam. Por isso que eu estava dizendo, um boneco Michelin astral balançando é capaz de atrapalhar a projeção da maioria dos projetores. Aliás, nem precisa ser do mal. Às vezes um amparador, o cara reza, pede para o amparador dele vir ajudar, e quando ele vê aquela mão de noite falando, vem, o cara, meu Deus do céu, né? Ele joga raio no amparador dele, no aliado dele, né? Porque o processo de medo é muito mais psicológico do que astral. Se houvesse algo que tem uma energia hostil para comigo, ainda assim, ele não vai conseguir colocar uma faca e enfiar no meu espírito. Se fizer a derrisada na cara dele, como o Wagner fez. E se ele fizer correr para o quarto do filho, que ele fez comigo, dê mais risada ainda e vire as costas, porque ele não alcança. Qualquer alcance que ele pudesse ter, ele já está podendo ter, e aliás, perdeu quando você viu. É a história da barata, né? Na próxima eu vou te deter fome. Por isso que eu falo que o melhor aliado contra o medo, gente, é a informação e a eliminação do intermediário. Boa parte desse medo, se você parar bem para pensar, bem mesmo, você vai acabar tendo que confessar, e é difícil admitir isso, foi colocado por aqueles que deveriam estar te ajudando nisso. Foi colocado por religiões, foi colocado por gurus, foi colocado por mestres, foi colocado por livros, foi colocado por gente que deveria ser auxílio no caminho, né? Que te às vezes por boa intenção, às vezes por não tão boa intenção assim, às vezes para manter dentro daquela disciplina espiritual, né? Falou, ó, não sai daqui não, não vai lá para não fazer besteira, enfim, e a gente acabou criando algumas crendices. Mas se você já está num ponto em que lhe foi permitido, por você mesmo, que acho que não é pelo outro, né? Ter experiências assim, você já está num grau de andar pelas suas próprias pernas, eu creio, e você já chegou aqui, está assistindo um documentário desse, a informação está chegando até você, a própria informação te seleciona, a própria informação te escolheu, né? E à medida em que você tiver... Eu acho assim, quem força a barra sabe que está forçando a barra, sabe? Na academia, o cara fala, como é que eu sei que a academia não é perigosa? Filho, se você começou a treinar agora e está puxando 200 quilos para bancar o Superman, na boa,
você sabe que vai fazer uma lesão, né? Você sabe, né? Quem força realmente a barra no campo espiritual e faz, sabe que está fazendo. Não é o cara que está estudando bem intencionado, né? Eu estou falando do cara que está pegando o manual do Caramba 4, da evocação, do circo, barra pesada, fazendo troço no chão, enfim, que eu não vou contar para não dar sugestão nenhuma, evocando chácara da cauda, né, que não está nem documentado direito, mas está documentado para quem, né, e fazendo umas coisinhas que não deve, enfim, né? Esse cara sabe muito bem que está fazendo onde não deve e por que está fazendo. Não é o nosso caso, né? A informação te selecionou, não precisa de guru dizer se você pode ou não pode, e à medida que você vai adquirindo essa informação, o medo se dissipa, como acontece naturalmente em todos os outros campos. Como o Cabral disse no filme, duvide, né? Questione, não acredite no que eu estou falando, não acredite na Nath, não acredite nos voadores. Vai lá, faz como a gente, pesquisa, duvide, questione a própria espiritualidade. Como eu falei, ela acredita em vocês, os caras vêm e te mostram agora, tá bom, vamos conversar, né? Porque até porque a experiência do outro não vai te dar certeza, porque é subjetividade. Aliás, se o outro tentar impor, se algum de nós tentar impor a experiência para você, sai fora, Sai sai correndo. fora. Porque todo mestre que é mestre, Jesus, Buda, etc., eu nunca vi o cara falando que vai cair shopping, que o ET vai fazer contato no dia tal, né? Esses caras falam, eles relatam experiências pessoais ou falam de alguma coisa que te melhore como indivíduo. Ele te dá modelo para você buscar. No máximo, ele te dá algum parâmetro ético, né? Ele não vende experiência subjetiva como objetivo seu, né? Uhum. Assim, quem faz isso, aí voltando para a psicanálise, é o maluco, né? O maluco, sim, quer dizer, a diferença do Chico Xavier para o maluco não é que um é melhor médico que o outro. Tem maluco que é melhor médico que o Chico Xavier, do que o Wagner Borges. Mas a diferença é que o Chico nunca passou certidão de nascimento e casamento no centro espírita e não passava psicografia no cartório. Ele colocava as coisas no seu devido lugar, com discernimento, né? Relatava aquilo para quem queria o relato dele, né? E não impunha uma verdade que era subjetiva, espiritual, ética, como realidade objetiva do outro. A coisa se aplicava primeiro a ele mesmo. Quer aprender com isso? Maravilha, vamos partilhar. Então, assim, meu recado passa mais por isso. Experimente, duvide, tenha a sua própria experiência. Se precisar, a gente está aqui, a gente adora falar do assunto, né? Com o limite da vida, do tempo, mas a gente está aqui para ajudar. Tem materiais, dá um pulinho lá no site da Voadores, veja as lives da gente, que, né, como eu falo lá no site, a gente buscou tanto, 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 que uma hora a gente descobriu que, cara, nem se eu vivesse 10 vidas eu ia conseguir compartilhar 10% do que eu busquei, né? Então a gente tem mais é que distribuir para não ficar meio que obeso espiritual, sabe? Né? Então é um prazer falar disso que mudou a vida da gente para melhor. Então, Lázaro, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Me manda agora pelo WhatsApp, se você puder, me manda todos os links para eu colocar aqui a hora que eu publicar agora no IGTV, aí eu coloco os links para o pessoal poder acessar tá, e poder entrar em contato com você para continuar um pouquinho tá, mais, né? Para poder tá. é, fazer Eu terapia tenho. também, que é bom, a gente recomenda. Legal, legal. Eu gosto. Eu tenho paciente agora às 8 do Brasil, né? Mas acho que dá tempo de eu te passar alguns links ainda aí. Me manda, Aí senão você depois eu coloca. acho que talvez eu tenha como editar, e aí eu publico e depois qualquer coisa você me manda, eu edito depois. Legal, Mas tá super bom? obrigada, foi um prazer. E obrigada a todo mundo que estava aqui online. Quem não Tá assistiu o bom. filme, ainda dá para assistir, tá lá no YouTube. E teve gente perguntando aqui, falando para colocar legenda. O filme tem legenda em espanhol, inglês e português. Ô, Se gente, não aparece é porque tem que ativar. Então, eu vou colo... eu vou colocar aqui o meu Instagram profissional. Ah, já tá, né? Já tô nele aqui. Aí vocês me sim, mandam algumas perguntas que ficaram, né? E vou colocar meu endereço da minha ótimo. página do Facebook, que é onde tem Aí eu coloco seu alguma. Facebook, seu Instagram. Não sei se você quiser passar o site da Voadores, né? Quando eu falo do Ah, tá. Voadores, o filme eu falo o Voadores. E quando eu falo da Voadores, eu Ah, falo voadores. feminino. É, tá.
Tá? Ótimo. Ah, já Eu estou apareceu mandando aqui. aqui Eu coloco Clínica também agora. Lázaro Freire e o site da Voadores é www.voadores.com.br. Eu não tenho o link inteiro, porque tem uns links quebrados, né? Depois eu Aham, passo, mas por enquanto vocês vão lá em www.voadores.com.br e aí vocês entram em colunistas ou moderadores e aí aham. procuram lá o Lázaro Freire. Tem muitos textos meus, inclusive artigos que ele escreveu para a revista, completos sobre projeção astral e relatos projetivos também. Tá bom? Dicas de como sair do Ótimo. corpo, essas coisas. Beleza? Obrigada, Lázaro. E De até a nada, eu que próxima. Vamos ver agradeço. se Até. eu continuo fazendo lives, né? Desse jeito. É capaz de Opa, continuar. vamos continuar, vamos continuar. Uma hora a gente pode vir falar só de defesa, só de relato. Eu e a turma toda. Adorei a É, ideia. assunto tem para mais de metro, né? O problema para mim não é falar, é fazer eu parar de falar, como você viu, né? Se deixar, a gente vai até de manhã. Então tá, Lázaro. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tudo de bom. tchau.